Olá, olá a todas, todos e todes que estão assistindo essa conversa. Essa conversa faz parte do Olhar de Cinema, a 10ª edição do Olhar de Cinema, acontecendo agora em 2021. E eu estou aqui com o filme A Busca do Eu e o Silêncio, do Juliano Robert, e é um filme que está na mostra Mirada Paranaense. Boa tarde, Juliano. Lá agradeço pelo convite de participar aqui no Olhar, é um festival muito importante. Realmente estou muito feliz e é importante que estejam mostrando a visão dos surdos também, então agradeço muito. Agradeço também o intérprete que está fazendo a minha voz em língua portuguesa e também os surdos que estão assistindo, eu aqui sinalizando. Agradeço a a minha família, em especial a minha mãe, que aparece no filme e que me incentivou a fazer esse projeto, né? E o nome dela é Márcia, esse é o sinal dela em Libras. Ela não está aqui agora, né? Ela está na praia um tempo de férias. Então, enfim, vou contar um pouco da história, né? Pedindo a permissão da minha mãe para contar desse projeto, que é a história em que ela conta algumas ausências, algumas carências de quando eu era criança, né? Esse era o meu sinal quando eu era criança, né? Igual o Felipe falou, o meu sinal que eu tinha mudado, eu voltei para o meu sinal de infância, que é esse aqui. Desde que eu nasci eu tinha esse sinal e depois quando eu já era mais adolescente, eu resolvi mudar o meu sinal e agora eu voltei para o meu primeiro sinal de infância. Só deixando claro. Então, a produção desse filme, A Busca do Eu e o Silêncio, em que minha mãe foi tentando buscar esses conhecimentos do eu dela enquanto ouvinte, né, do mundo dela de ouvinte e do silêncio que é o mundo dos surdos por causa do filho dela, né, eu, no caso. Então, essa busca desses dois mundos, tentando construir, né, a sua experiência nesse contexto, justamente por não ter uma comunicação com o filho dela, né, comigo. Então, eu, quando era criança, quando eu nasci, até 8 anos, mais ou menos, depois ainda já foi amadurecendo, né, um pouco mais esse processo, mas nesse período de origem mesmo de mim, eu não tenho tanta lembrança desse período. Então, foi nessa época que é contada a história do filme, em que ela não tinha nenhum conhecimento sobre surdos, sobre a língua dos sinais, e assim como eu também não tinha, né, nenhum conhecimento. E aí a gente foi construindo esse conhecimento juntos e aprendendo a língua. A minha mãe me ensinando também português. Eu, na minha primeira língua, em língua de sinais, e ela, a primeira língua dela em língua portuguesa, e a gente fez essa junção e foi construindo juntos todo esse conhecimento, né, num momento em que pouquíssima gente conhecia sobre língua de sinais, sobre a comunidade surda e até em relação à escola, né? Então, na época, eu ia sempre em escolas de ouvintes, ia na fonoaudióloga, e tudo isso, e também depois comecei a ir no psicólogo que sabia língua de sinais para poder me orientar, mas de qualquer forma na escola que eu ia era todo mundo ouvinte, todos os alunos ouvintes, e eu ficava lá sem entender nada, sem conversar, sem ter nenhum aprendizado com os professores, e eu ficava assim espantado como os professores realmente me ignoravam, né? Porque minha família pagava a mensalidade e os professores me ignoravam, né? Então eu comecei a partir disso estudar sozinho, lia em casa, eu lia sozinho, perguntava para minha família o que que era, eles me explicavam, e aí eu fui nesse processo estudando e amadurecendo sozinho. Então, a produção desse filme, né, a ideia é do Gil Baroni, ele da Beija-Flor Filmes, da produtora, né? A gente já trabalha junto há alguns anos. E aí, conversando, ele teve a ideia de fazer esse documentário da busca do eu e o silêncio, né? E foi porque ele veio um dia na minha casa, numa festa que estava tendo na minha família, num aniversário, e vieram ele e mais dois amigos da Beija-Flor. E o Gil, ele ficou encantado, assim, de boca aberta, vendo
pela primeira vez que ele tinha a visão de uma família sinalizante, né? E é uma família toda ouvinte, só eu de surdo e toda sinalizante, completamente bilíngue. E ele ficou assim espantado com essa cena. E aí, depois de um tempo, eu estava lá trabalhando com ele, ele me perguntou de a gente fazer esse filme juntos, né? Ele se propôs a produzir e eu concordei, achei uma ótima ideia e muito importante também, né? Esse filme porque ele é como se fosse uma carta que a gente faz para o mundo, para que as pessoas possam conhecer, aprender sobre a história da minha mãe com um filho surdo, né? E eu agora já adulto vendo toda essa história, né? Muito legal de ter produzido o filme mostrando a experiência dela de da, da minha criação, né, também. Então, justamente essa questão da minha família ser totalmente fluente em língua de sinais, até alguns surdos amigos meus que me visitam têm essa surpresa, né? E eles acabam até espantados, nossa, tua família é ouvinte e sabe, né? Então, eles ficavam chocados com isso, com essa imagem, né? E falavam que eu era sortudo. E eu pensava que isso era normal, né? Eu já estava acostumado com isso, eu cresci assim. Mas eu entendo que outros surdos, outras famílias não têm essa oportunidade de não aceitam a língua de sinais, ignoram a língua de sinais. E eu concordo com eles que é necessário, né, a gente pensar na produção também de um filme de outras informações, de outras famílias de surdos, né, outros documentários, enfim. Mas a história mostra um pouco isso, como era, né, naquela época que eu era criança, que ainda não tinha nada de informação sobre língua de sinais, as pessoas não conheciam, não tinha escola bilíngue, não tinha acessibilidade. E o mundo ouvinte ignorava completamente os surdos, né? Então, como que ia ser feito, né? Então, tinha, claro, algumas comunidades surdas que sempre resistiram, sempre lutaram pela língua de sinais, pensando no direito, né? E tem várias famílias de surdos, tem codas que são filhos de pais surdos, que são sinalizantes, e, enfim, por muito tempo, o mundo ouvinte ignorou, né, os surdos, e não aceitaram a língua de sinais enquanto a primeira língua, e o português sempre teve esse privilégio em relação à língua de sinais, né? Eu gosto de uma metáfora como se fosse uma ponte que a gente tem que unir as duas línguas, né? E as duas bases dessa ponte, uma é o português, que já está há muito tempo construída, e do outro lado, a comunidade surda, que tem esse lado da ponte que não consegue sustentação, que os ouvintes também não têm interesse em ajudar a sustentar, e acaba havendo uma desigualdade por causa disso, né? Então é preciso construir essa ponte para que a gente possa fazer essa viagem, essa ligação entre esses dois mundos, e a gente, nós surdos, né, queremos que essa ponte esteja aberta para que todos possam também entrar nesse nosso mundo. Então, incentivando várias coisas que ainda faltam na sociedade, como acessibilidade, por exemplo. Obrigada por essa explicação. Acho que abre pontes para a gente pensar muita coisa. Mas o que eu fiquei pensando assistindo o filme, agora ouvindo você, o que você traz, é sobre essa relação de acesso, né? Tanto a falta de acesso da língua de sinais para não ouvintes, quanto para ouvintes, né? E aí eu queria te perguntar para você, enquanto diretor, uma pessoa que está, um trabalhador do audiovisual, né, que está dentro da cadeia audiovisual, o que você reconhece como desafios para... A gente tem falado muito sobre inclusão no audiovisual, a gente tem falado muito sobre tornar o audiovisual brasileiro mais diverso, né? Então, queria ouvir um pouco de você sobre isso, na sua posição de diretor. O que você considera que seja um desafio para que esse audiovisual diverso, para esse audiovisual plural, seja alcançado realmente, né? Já que a gente tem... O filme traz essa relação com o acesso, né? A gente está falando um pouco sobre esse acesso, mas principalmente a falta dele.
É verdade, realmente é difícil esse acesso, né? E eu, enquanto surdo, no começo, tive muitas portas fechadas para mim, né? E algumas vezes as pessoas começaram a abrir, começaram a me procurar quando eu já era profissional, quando eu já tinha alguma experiência e já tinha um conhecimento de algum trabalho meu, né? E eu sempre gostei de filme, sempre assisti muito filme, sei o nome de vários diretores, sempre gostei de acompanhar, de atores, de cineastas, roteiristas, a história dessas pessoas. Eu, desde criança, já gostava, né? Então, isso é uma coisa que está dentro de mim desde sempre. E trabalhando como diretor, produzindo meus projetos, as minhas ideias, tenho muita coisa ainda para poder fazer, mas eu fico pensando assim que é importante a gente fazer esses documentários justamente para poder mostrar. E agora, junto com a Beija-Flor, né? Já teve outros projetos também que eu já trabalhei também como ator surdo, como editor, já fiz revisão de alguns filmes, de tradução de alguns filmes. Há umas 2 semanas atrás também fui convidado para trabalhar como roteirista e como diretor assistente e como roteirista também, né, nesse mesmo filme, né, como diretor assistente, como roteirista. E pensar como mostrar a visão do mundo surdo, né? Então, essa participação foi muito interessante, eu aceitei, eu sempre aceito trabalhar para poder mostrar a minha visão, né? A gente sempre está um pouco ao outro lado, mas eu gosto de conseguir colaborar com essa minha visão de surdo, às vezes como ator, às vezes como diretor, como roteirista, como cinegrafista, como fotógrafo, que eu também atuo. Eu fui o primeiro fotógrafo surdo, né, do Brasil, e depois algumas pessoas também me usaram como exemplo, né? Então isso é muito legal também, que o cinema, ele pode, assim como a fotografia, ele é muito visual, né? Então eu sempre gostei muito de pensar o uso da câmera, né? Tanto para foto estática ou para o filme que tem um movimento. É importante também o movimento justamente para a língua de sinais, para a comunidade surda, para poder mostrar a língua de sinais. E eu gosto muito de buscar diversos conhecimentos para que a gente possa construir isso e pensando também na história de outras pessoas surdas para poder contar, porque ainda no cinema brasileiro são poucas histórias, já começando pelos editais de fomento, né, que não permitem o acesso. Eu já tentei algumas vezes os meus projetos em editais e são reprovados, porque os editais não conhecem o mundo surdo, né? Eles têm essa relação muito forte com o português e não têm um contato com a comunidade surda, mas enfim, a gente precisa continuar tentando, eu continuo tentando fazer meus projetos, conseguir já alguns, né? E junto com pessoas ouvintes também trabalhando junto comigo, principalmente na parte do som, que como eu sou surdo, né, eu não escuto nada, eu sempre chamo alguém para poder cuidar do som comigo. Ah, tem também uma amiga que sempre participa como direção e como roteiro para que ela possa ter esse acompanhamento do som, né, e também do português, da língua portuguesa. Às vezes algumas ideias em relação ao que tem o som no filme, então também essa inclusão dos ouvintes e dos surdos juntos na produção do filme é importante nesses projetos. Claro que não é fácil, né? É todo um processo, mas muita gente me pergunta, né? Muitos surdos me perguntam de fazer um filme com que eles querem fazer filme, querem participar dos meus filmes juntos, né? E isso é um processo que a gente vai fazendo parcerias, né? Vai se juntando com as pessoas. As pessoas às vezes têm uma ansiedade de conseguir fazer rápido, né? É um processo um pouco moroso, mas enfim, essa questão do edital é também uma problemática, né? E tem muitos ouvintes que acabam fazendo filmes sobre surdos e divulgam esses filmes, e, enfim, produzem o filme e eu vou ver, assisto algum desses filmes com personagens que são ouvintes, personagens surdos com atores ouvintes
E, assim, a história não é de surdo, né? Não é a história dos surdos, contada pelos surdos. Eu assistindo, eu percebo que não é uma história sobre mim, não conta a minha história, a minha vida, o meu mundo, a minha forma de enxergar o mundo, né, enquanto surdo. Por isso a importância de a gente dirigir os próprios filmes, né? Eu tenho esse sonho de poder ver mais filmes, né, de diretores surdos, porque quando a gente vê, a gente já reconhece logo de cara que quem produziu não é uma pessoa surda, né? Acaba tendo essa ocupação desse espaço que não é dela, desse lugar que não é dela, não é a identidade dela. E essa é a minha identidade, eu vou ser para sempre surdo. E, enfim, acho que a gente tem que contar nossas histórias e produzir cada vez mais. E claro, né? Vai ter filme bom, vai ter filme ruim em todos os sentidos, mas eu acho que um dos que eu mais gosto é o Milagre, da Anna Sullivan. Milagre da Anna Sullivan, do ano de 1962. É um filme preto e branco, eu gosto muito. É a história de uma mulher surda cega e quem escreveu, quer dizer, a história é sobre a Helen Keller, né? E ela também ajudou na produção desse filme. A história dela, ela narrou e foi, enfim, adaptada com outras pessoas. Esse filme é muito legal, que conta a história dela, porque realmente tem a inclusão de diretores surdos com a comunidade surda, tendo a opinião, opinando naquela construção, e outros filmes dela também que acabam não tendo essa mesma construção coletiva. Eu queria trazer, voltando um pouco para o filme, um elemento que me chamou muita atenção enquanto assistia, enquanto nesse processo de avaliação, que é você não se coloca no filme como um personagem. A sua mãe é a grande protagonista, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha, porque você aparece enquanto memória da sua mãe, enquanto você enquanto filho dela. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre essa escolha de não se colocar no filme enquanto personagem, né? E aí um pouquinho também como é que foi esse processo de conversar com a sua mãe, mas aí enquanto diretor e não como filho. Esses dois processos. Realmente tem essa separação, né? Tem que ter essa separação entre diretor e filho, né? E eu, enquanto diretor, contando para ela, né? E com a ideia de justamente mostrar essa história para o mundo ouvinte, como é o filho de, como foi essa experiência com o filho dela, né? Pensando também nessas outras famílias que são diferentes da gente, porque muitas famílias acabam tendo um filho surdo, ou enfim, algum outro parente, ou um filho adotado. Então, enfim, tem muitas histórias, muitas famílias diferentes, e eu quis mostrar um pouco da minha nesse meu período desde que eu nasci até 8 anos, não contei essa história depois de 8 anos, justamente para poder mostrar essa visão da origem dela buscando esse conhecimento da língua de sinais, da falta, né, da dificuldade que ela teve em conseguir aprender, é, e isso foi muito legal para mim de poder mostrar essa visão dela enquanto ouvinte sobre essa experiência dela. Então era justamente isso que eu queria mostrar, a experiência dela enquanto ouvinte com um filho surdo. Então essa história é muito, muito legal, muito emocionante para mim, assim, nesse sentido. Bom, a gente está caminhando para o fim e eu quero muito te agradecer, Juliano, quero agradecer o Felipe por estar aqui com a gente. E queria te perguntar, te pedir, na verdade, para que se você tivesse que falar, definir esse filme em uma palavra, que palavra seria essa? E também contar um pouquinho para a gente, enfim, seus processos futuros, como que a gente pode ficar de olho nos seus trabalhos também, como que a gente faz para te acompanhar nessa direção
E aí já te agradeço por se disponibilizar, por ter essa conversa com a gente, e te agradeço pelo filme também. Vida longa ao filme, vida longa a você como diretor, e espero que esse filme alcance muitas pessoas, né? Ouvintes, não ouvintes, para que a gente consiga dialogar e que a gente consiga realmente construir uma sociedade que seja inclusiva, né? Já que não só o audiovisual, né? Eu acho que o audiovisual está ali como um mediador dessa relação, mas que a gente consiga construir essa sociedade plural e diversa que a gente almeja. É verdade, é isso mesmo. É difícil pensar em uma palavra, né, para conseguir resumir o filme, mas o filme da minha mãe, o final do filme, se você vê aquela imagem da minha mãe com a mão, né, na mesa, isso quando eu era criança foi uma coisa que aconteceu que eu gostava muito de ver o desenho da minha mão, né, com tinta. E na foto tem do lado também uma foto do judô, quando eu fazia judô, que significa essa luta, essa batalha junto com a mão, que é a minha língua. Então, essa fotografia tem essa metáfora que eu acho que dá para resumir nisso. E aí, como que a gente te acompanha? Quais são as suas demandas futuras, né? Como a gente faz para acompanhar esses próximos trabalhos? Tenho muitos processos, né? Não posso contar todos que estão ainda na gaveta, mas agora no festival vocês vão ver o filme. Estou produzindo um longa agora também, que se chama Minhas Mãos. É um documentário só com surdos aqui do Brasil, que está em processo, né, de desenvolvimento. Vamos ver se a gente consegue também mandar para Netflix. Pode ver no meu Instagram, então, meus trabalhos, né? Juliano Robert. É, Também no meu LinkedIn eu atualizo lá. Nesses dois vocês podem ver meus trabalhos. Na Beija-Flor Filmes, né? Que eu estou sempre trabalhando lá, já estou 24 horas lá, então também podem entrar em contato comigo através. E é isso. Obrigada, Juliano, pela conversa. Obrigada, Felipe. E acompanhem o Olhar de Cinema, assistam o filme, acompanhem a Mirada Paranaense e as mostras que estão nesse ano. Parabéns, obrigado.